Bom dia. A gente vai voltar, vai continuar falando da República Velha, quais as mudanças, quais as repercussões, o que estava acontecendo no Brasil naquele momento. Então, lembra que na aula passada nós falamos sobre o início da República Velha, falamos sobre o coronelismo, um pouco como é que funcionava a política no Brasil ali, naquele contexto da República Velha, né? Então foi isso basicamente que a gente viu na semana passada e hoje a gente vai continuar falando desses aspectos aí da República Velha. Então a gente falou do coronelismo, hoje a gente vai falar de política dos governadores e é, e República do Café com Leite, que também já são coisas que a gente já vê desde lá do fundamental, né? Não é tanta novidade aí pra gente, tá bom? Deixa eu colocar aqui na tela para vocês. Espera aí que eu vou ter que passar ele para PDF, que tá dando um problema no Zoom, eu não tô conseguindo abrir. Deixa eu só abrir aqui. Pronto, agora vai. Então, a gente tinha visto, né, esse início, né, que se chama política eleitoral. Então, nós tínhamos visto até aqui, falando sobre o coronelismo, né, sobre essas coisas que estavam acontecendo ali no Brasil durante a República Velha, né? Como os coronéis eles conseguiam se perpetuar no poder diante daquelas mudanças, tá bom? E aí não esqueçam, tá, pessoal? Essa organização aí do coronelismo, desse sistema político eleitoral da República Velha, é muito importante que vocês saibam, porque é muito recorrente no Enem. E eles gostam muito de abordar assim, em charges. Né? Então aqui você teria o político que está levando o eleitor dele, né, para votar. Ou seja, que a ideia do que a gente chama também de voto de cabresto, né? Porque cabresto que a gente usa nos animais para controlá-los, né, para direcioná-los. Então, por isso que era chamado também de voto de cabresto. E os locais que os coronéis dominavam também popularmente eram conhecidos como currais eleitorais. Na verdade, até hoje se utiliza muito essa nomenclatura de curral eleitoral. Provavelmente alguns de vocês já tenham ouvido falar sobre isso, tá bom? Então, ó, e o sistema político, né? Então a gente viu a nível municipal, que é o coronelismo,
A gente vai ver agora a nível estadual e federal. Então, a nível estadual, você tinha a política dos governadores. Então, basicamente, o governador, ele era um coronel escolhido entre os coronéis do local, por exemplo, aqui na Paraíba, né, para ser o governador ou presidente de estado, como se chamava na época. E é ele quem vai intermediar as necessidades, os pedidos dos coronéis com o presidente da República. Então ele vai ser ali meio que um atravessador, ele vai ser um responsável por tentar levar essas demandas aqui, por exemplo, no caso da Paraíba, para o governo federal. Né? Então, essa é uma das principais ideias aí da política dos governadores. Inclusive, tipo, sobre isso, tem um documentário até no YouTube, muito bom, da TV Cultura, que se chama A Princesa do Sertão, que fala um pouco sobre a história do assassinato de João Pessoa, a revolta de Princesa Isabel e tal. E aí é interessante você perceber essa coisa do coronelismo lá. Por quê? Porque João Pessoa só foi eleito aqui governador, né, no caso à época presidente do estado aqui da Paraíba, por conta do seu tio Epitácio Pessoa, que era quem mandava politicamente na Paraíba. Então, geralmente tinha uma oligarquia, tinha uma liderança política que dominava as localidades. E aí, no caso aqui, era Epitácio, e, e é ele, em acordo com os coronéis aliados dele, certo? Que conseguem eleger João Pessoa o presidente. Porque, como a gente viu, de fato o poder estava nas mãos do coronel. Por quê? Porque é ele quem vai dominar os votos. Então é ele quem elege qualquer pessoa. E a nível federal, a gente tem a política do café com leite, que entre 1894 e 1930, que é, né, do final da República da Espada e o início da Era Vargas, que é a República Velha, só dois presidentes não foram ou mineiros ou paulistas, né? Então, assim, havia um domínio muito forte, né? Então, assim, não era um acordo entre eles, mas como eram as oligarquias dominantes no Brasil, acabava que influenciava nesse processo muito grande. E se a gente fosse pegar, a grosso modo, na verdade seria a política do café com café, porque como São Paulo, Minas também vai ser um grande produtor de café do Brasil. E são os dois estados que acabam dominando politicamente o Brasil nesse período. Então, só um parêntese, inclusive, um dos presidentes aí dessa época que quebrou um pouco dessa hegemonia foi Epitácio Pessoa, que acho que foi o Rodrigues Alves, é isso mesmo, que era presidente, e ele acabou morrendo na época da gripe espanhola, inclusive. E o que é que determinava a Constituição de 1891? Sim, um outro detalhe importante, tá? Nessa Constituição não existia chapas como nós temos hoje. Ou seja, eu votava separadamente. Então, eu votava para presidente e votava para vice-presidente. E aí, o que é que a Constituição determinava? Que dependendo da época que houve a vacância na presidência da República, deveria haver novas eleições. E aí, como Rodrigues Alves morreu logo no início do mandato, é isso que acontece. Então, o vice-presidente não assume. Quem vai assumir, na verdade, é Epitácio Pessoa. Ele concorre junto com Rui Barbosa. Os dois não estavam nem no Brasil quando concorrem à presidência da República. Eles estão num Congresso Internacional de Direito, se não me engano, na Suíça. Enfim, então tem toda
essas peculiaridades aí. Tem até um videozinho de Marcelo Adnet, que eu acho que é presidente da República. É bem legal de vocês verem depois, né? Aí ele fala, conta um pouco da história de todos os presidentes da história do Brasil. Peraí, professor, repete. O senhor disse o quê? Quem é que conta todas as histórias do Brasil? Todos, Marcelo presidentes? Adnet, ele faz uma musiquinha falando bem rapidamente sobre todos os presidentes da história do Brasil. Tem como o senhor mandar o link, por Eu favor? mando lá no grupo. Valeu. Então, outra coisa que é interessante é que a época aí da República Velha, a gente não tem partidos nacionais como tem hoje, certo? Não existe. Os partidos eles são regionais, são locais. Então a gente tem aí, ó, como tem falando exemplo, Partido Republicano Paulista, Partido Republicano Mineiro, Partido Republicano Paraibano, Partido Democrático, enfim. Então paraibano. Então assim, cada partido ele era de um estado, de uma localidade, né? Então não tinha essa ideia de, de nacionalização dos partidos políticos. Então, por mais que tivesse ali o mesmo nome, Partido Republicano, mas muitas vezes tinham ideias distintas e eram rivais políticos em algumas ocasiões, principalmente ali o Partido Republicano de Minas e o Partido Republicano Paulista, certo? E aí, por conta de todas aquelas fraudes que a gente viu, o controle por parte dos coronéis, isso faz com que, tipo, sempre aqueles mesmos grupos políticos permaneçam no poder. Então, basicamente, como grande parte da população era excluída do processo eleitoral, né, isso fazia com que aqueles grupos sempre se mantivessem no poder de alguma maneira. Então, nós tínhamos famílias mesmo, grupos políticos que passavam aí 20, 30 anos dominando o poder nas localidades, sejam nos estados, em cidades, enfim. Então, assim, um ponto importante. Não é, certo, pessoal, que não existia oposição. Tinha oposição sim, certo? Só que, diante da situação que havia, né, era praticamente impossível pelas vias legais, como a gente viu, fraudes do bico de pena, comissão de verificação de poderes, enfim, era praticamente nula, praticamente zero, a probabilidade da oposição ganhar as eleições. Tanto que, para vocês terem uma ideia, em 1929, dos deputados da Paraíba, dos 20 deputados da Paraíba, 16 foram cassados pela Comissão de Verificação de Poderes, porque tinham um pensamento divergente da política nacional. Então, eles acabam não sendo diplomados e foram perseguidos e nunca assumiram o seu cargo, apesar de terem sido eleitos. Tá? Outro aspecto importantíssimo, né, quando a gente fala aí da da República Velha são os aspectos econômicos. A política do encilhamento não é algo que comumente é abordado, mas óbvio, né, que é importante que a gente conheça, né, esse tipo de política. Então, ela funciona, ela foi, na verdade, ela tentou ser implementada logo no início do período republicano, logo quando, inclusive, Deodoro da Fonseca estava como presidente ainda, ou seja, o primeiro presidente da República. Ele convidou um dos maiores intelectuais da história do Brasil para ser o seu ministro da Fazenda, que foi o Rui Barbosa. O Rui Barbosa foi convidado a ser ministro
da fazenda de Deodoro da Fonseca. Então, o que ele pensou? O Brasil, ele é extremamente dependente dos produtos agrícolas. Então, vamos fazer o seguinte, vamos tentar criar uma política pública de incentivo à industrialização, né? Só que brasileiro é brasileiro, né? Vocês sabem, brasileiro ele dá um jeito de esculhambar tudo. Então a ideia era o seguinte: nós vamos emitir crédito, vamos facilitar o crédito para quem quiser montar uma indústria, uma pequena empresa, uma pequena fábrica, enfim. Só que dinheiro, ele é um produto, né? Por isso que a gente não pode simplesmente imprimir dinheiro aí, porque senão vai desvalorizar a moeda, né? E aí gera inflação, tem toda uma série de problemas que se enfrenta caso tenha muito dinheiro no mercado, né? Tanto um exemplo clássico, né, que a gente sabe que dinheiro é um produto. Quando você viaja para fora do país, você tem que fazer o quê? Você tem que comprar uma moeda do local, né, de onde para onde você vai viajar. Então, é uma moeda. Só que, como eu disse, brasileiro é complicado. Então, o que é que acontece? Como o objetivo era tentar industrializar e tal, e quebrar um pouco as burocracias, né? Porque o Brasil é burocrático desde sempre. Então, o objetivo era facilitar os empréstimos, certo? Só que muita gente criava empresas, indústrias fantasmas, pegava o dinheiro e gastava, e não criava aquela indústria. Então, em vez do dinheiro estar voltando para o governo através de impostos, através de, enfim, de investimentos, ele estava circulando. Então, isso já gerou um problema, porque você vai ter mais dinheiro em circulação, tendo mais dinheiro em circulação, a gente já começa a ter uma desvalorização. Outro problema ainda, e é daí que vem o nome encilhamento, o ato de encilhar é meio que alinhar os cavalos na raia, né, para aquelas corridas lá de cavalo, né, que tem em São Paulo tem muito, né, nos hipódromos lá, certo? Então, por que isso? Porque já existia a bolsa de valores, né? E a gente sabe ali que essa coisa era bem popular ali no final dos anos 80 e início dos anos 90. Então, mais ou menos, tá? Simplificando, como é que funciona a bolsa de valores, né? Você vende uma parte da sua empresa. Como assim? Digamos que eu tenho uma fábrica, tá? A minha fábrica com tudo que eu tenho dentro dela, enfim, uma série de coisas que prédio, pessoal, lucro, tudinho, minha empresa, ela tem um valor de mercado de, vamos botar 100 milhões de reais. Eu tenho 100 milhões? Não tenho. Então eu vou abrir uma parte, eu vou vender, abrir mão de uma parte. E aí quem quiser comprar, né? Então vendi lá 40%. Então 40 milhões coloquei no mercado de ações. Aí a galera olha e fez, caramba, aquela indústria lá de Egito tem um potencial de crescer 30% para o ano que vem. Aí vem a lei da oferta e da procura, ou seja, a galera vai querer comprar porque tem uma probabilidade de lucro grande e vai lá e vai comprar. Os preços vão subir. Só que o que é que a galera fazia? Além de pegar o empréstimo e não criar a fábrica, né, a indústria, eles ainda lançavam essas indústrias no mercado de ações. Então eles comiam duas vezes. Eles comiam do empréstimo e eles comiam de quando eles lançavam no mercado de ações. Então isso gerou, né, um grande problema financeiro, porque você vai ter inflação, você vai ter especulação financeira, né? E principalmente a inflação
Por quê? Porque a inflação ela afeta diretamente a população, principalmente os mais pobres, né? Por quê? Porque você, no momento de inflação, você tem a desvalorização do dinheiro. E quando tem a desvalorização do dinheiro, quem mais perde são as camadas mais pobres, certo? Então, isso foi a chamada política do encilhamento. Posteriormente, também, na verdade, um pouquinho, mais ou menos da mesma época, o grande produto do Brasil, o café, que eu já falei para vocês que chegou a corresponder a 90% do que o Brasil exportava, ele vem sofrendo uma crise. Desde o finalzinho dos anos 1890, a última década do século XIX, né, ele já vem enfrentando uma grave crise internacional. Por quê? Porque a produção brasileira cresceu tanto, mas cresceu tanto que o mercado ele não absorvia a quantidade de café que era produzido pelo Brasil. E aí, mais uma vez, falando, né, é a lei da oferta e da procura. Então, quando eu tenho uma oferta pequena, certo? E eu tenho uma procura grande, o preço ele vai subir. Se eu tenho uma grande oferta e uma baixa procura, o preço vai cair. Por quê? Porque não tem gente para comprar, né? Só para vocês terem ideia como vem isso da oferta e da procura, eu fui olhar uns produtos com meu pai e antes da pandemia, né, você conseguia comprar facilmente um PlayStation 3 por R$ 2.000. Por conta da pandemia, a dificuldade de vir para o Brasil, né, os produtos e tal, o mesmo produto que em março custava 2.000, hoje está custando 2.800. Por quê? Porque houve uma diminuição na oferta e aí a procura pode continuar basicamente a mesma, certo? Mas como houve uma diminuição na demanda, o preço ele vai subir, certo? E é o que acontece com o café. A gente tem uma grande produção de café, né? E isso vai gerar uma grande desvalorização do produto. Em resposta a isso, e aí, como eu disse para vocês, a gente poderia chamar ali de política do café com café, né? Tanto Minas quanto São Paulo eram grandes produtores de café, então essa desvalorização, ela atingia diretamente essas oligarquias que estavam no poder ali no Brasil durante a República Velha. Então, diante disso, em 1906, o governo brasileiro se compromete a uma série de medidas para tentar diminuir os prejuízos dos cafeicultores. Esse projeto, né, essa política, que é o conhecido Convênio de Taubaté. Então, ó, tentar o objetivo, como eu disse, né, valorizar o café que estava com o preço caindo cada vez mais no mercado internacional. Então, ó, uma das coisas feitas, uma parte da safra foi retirada do mercado. Então, o governo se comprometia a comprar o excedente de café, diminuindo a oferta do mercado, e se eu diminuir a oferta no mercado, o que, é que vai acontecer com o preço? Vai subir. Então, o governo brasileiro, ele compra uma parte dessa produção e tira do mercado, tira de circulação. A maioria das vezes, ou ele era queimado, ou mesmo jogado ao mar o café que era comprado ali dos cafeicultores para diminuir essa oferta, certo?
foram praticamente proibidos novas lavouras. Eles criaram um imposto altíssimo que não compensava aumentar a área produtiva. E o governo brasileiro, diante dessa questão da compra, se comprometeu a estabelecer um preço mínimo para a saca de café. Então, ó, tá lá na Bolsa de Valores, sendo negociado. Vamos botar que o preço mínimo fosse, sei lá, R$ 30, por exemplo. Então, tá lá na Bolsa de Valores, 35, 32, bateu 30. O que é que o governo vai fazer? Comprar diretamente dos cafeicultores e não ofertar esse café no mercado. Quando ele não oferta no mercado, o preço vai começar a subir, porque vai começar uma diminuição da oferta do café. Então, o governo brasileiro estava pegando o dinheiro de todo mundo no Brasil e dizendo para os cafeicultores, amiguinhos, não precisam ficar preocupados, porque eu vou pegar o dinheiro aqui do governo e, e não vou deixar vocês no prejuízo. Isso é o que alguns vão chamar de socialização de perdas. Então, os caras não vão ficar lá com o prejuízo sozinho e o governo brasileiro vai se comprometer a comprar esse excedente de produção, né, para que os coitadinhos dos cafeicultores não fiquem no prejuízo, né? E aí, como eu disse, eles fazem isso, por quê? Porque como eram as oligarquias ligadas ao café, tanto de São Paulo como de Minas, que estavam no poder, óbvio que eles vão dar um jeito de se proteger, certo? Cadê? Hum. Eu falei anteriormente para vocês do da política do encilhamento e disse que ela não deu nem um pouco certo, né? Ela gerou uma série de problemas. Então, diante disso, o governo brasileiro ele foi buscar com credores internacionais empréstimos para poder equilibrar as finanças do Estado. Então, isso foi o chamado funding loan. Então, basicamente, era o Brasil estava quebrado, né, por conta da política do encilhamento, e foi pedir arrego. E os bancos ingleses, né, os credores ingleses, sabe, beleza, velho, eu empresto dinheiro, né, mas qual a garantia que eu vou ter aí se tu não pagar? Porque isso é empréstimo, por mais que seja feito a um país, mas eles querem que haja um comprometimento com o pagamento. O cara não vai simplesmente dar dinheiro assim. Ele quer, tipo, ó, beleza, se tu não pagar, como é que eu vou reaver esse dinheiro que eu te emprestei? Então, o acordo foi o seguinte: o Brasil só começaria a pagar a dívida a partir de 1910. Né? Então, daí 12 anos para que a economia fosse se organizando, né, para começar a pagar a dívida. Até lá, o Brasil só ia pagando os juros. Né? Então, quando chegasse 1910, ele tinha que pagar a prestação do empréstimo mais os juros. Então, até lá, só se pagaria os juros. Né? E caso o Brasil não pagasse, os credores ingleses eles ficariam com o domínio da alfândega do Rio de Janeiro, que era, à época, o local que mais entrava mercadorias internacionais no Brasil. Então, assim, deu certo, né? No final das contas, o Brasil conseguiu pagar,
Mas essa política de austeridade, ou seja, essa política de melhoria de arrecadação fiscal para poder pagar essas dívidas, aumentou ainda mais a miséria, os problemas sociais que o Brasil vivia ali nesse início do século XX. Então, não é à toa que nós chamamos também aí a República Velha, ou Primeira República, né, de República dos Excluídos. Então, a gente tem cada vez mais as pessoas marginalizadas. Um exemplo disso, que vocês têm muito claro na literatura, é o livro Cortiço, né? Então, os cortiços eles eram bastante comuns nas grandes cidades e aquilo mostrava a depreciação, os problemas sociais, econômicos que as pessoas viviam, né, ali no início do século XX. Então, apesar de ter uma austeridade fiscal, então apesar de economicamente funcionar bem, mas socialmente aí o Brasil está numa situação bem complicada. E outros aspectos, tá? Só para a gente finalizar por hoje, é a industrialização. Então, assim, o Brasil ele começa, de fato, a engatinhar no estabelecimento de indústrias no Brasil no início do século XX, por conta dessa crise do café, enfim, e tal. Então, isso vai fazer com que em São Paulo se desenvolva um parque industrial até considerável, né? Por quê? Porque lá tinha, como está dizendo ali, o excedente da produção cafeeira. Então, eles pegavam e reinvestiam em outras áreas. A gente vai ter pequenas fábricas, a grande maioria delas voltadas aqui mesmo para o mercado interno, né? Nada muito elaborado, mas uma coisa para suprir o mercado brasileiro. Aqui a gente tem um pouco, né, da produção de café na Primeira República, que é em milhões de toneladas, né? E aqui a indústria, né? Então, o número de empresas que a gente tem, ó, Distrito Federal, que à época era o Rio de Janeiro, né? Então, ó, 1907 e 1929, só para a gente ter uma ideia do salto. Ó, Rio de Janeiro de 660 para 1900. São Paulo de 300 para 6.900, né? Número de operários, 34 mil para 93 e 24 para 148 mil. Então, aí, esse início do século XX, houve esse boom industrial do Brasil. Então, digamos que a Revolução Industrial no Brasil, ela se inicia no início do século XX. Então, é aí, nessas duas primeiras décadas do século XX, que a gente teria, entre aspas, o equivalente à primeira Revolução Industrial do Brasil. A segunda vem com Vargas. E, assim, essa situação dos operários, que a gente vai começar a falar sobre isso e falar sobre os movimentos sociais que ocorrem no Brasil durante esse período, a gente continua na próxima semana. Mas, basicamente, a gente vai perceber que os trabalhadores do Brasil ali, do início do século XX, eles vão passar a mesma coisa que os operários da Europa no século XIX. Ou seja, péssimo locais de trabalho, péssimos salários, altas jornadas. Mas tem nada não, Livinha. Qualquer coisa, depois você olha lá no YouTube o que você perdeu por essa queda. Tá bom? Não se preocupe, né? Qualquer dúvida pode chamar. Então, assim, quem gosta de jogos e tal, tem o jogo Assassin's Creed Syndicate, que mostra a realidade dos trabalhadores do século XIX na Inglaterra. Então, basicamente, quase que aquilo que ocorre ali no jogo, né, aquela realidade do século XIX, a gente vê no Brasil no início do século XX. Tá bom?